Boa tarde, pessoal. Tarcísio do projeto Recuperar com vocês aqui, e o tema que vamos abordar hoje é a codependência. Se você acha que é um codependente, você precisa assistir esse vídeo, né, que eu vou estar falando um pouco sobre a codependência. Como é um assunto bem amplo, eu não quero deixar um vídeo muito longo para não se tornar uma coisa muito maçante. Eu vou falar um pouco sobre o que é a codependência e a gente vai postando outros vídeos com mais conteúdo sobre o assunto. Tá? Eu peço para que você se inscreva no meu canal, compartilha com outras pessoas, né? Deixe o seu like e se tiver alguma dúvida, o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, coloca aqui nos comentários, que eu adoro estar lendo os comentários de vocês e vamos trocando essa experiência, tá bom? Então assim, falando um pouco de codependência, a gente começa a puxar de onde foi que surgiu essa palavra, né? De como foi que começou a ser abordada, como foi que nasceu a codependência. Com certeza já existia muito antes disso, mas por volta dos anos 70, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, foi quando começou assim, ó, os grupos anônimos, né, de autoajuda. Eles tinham as suas reuniões, né, que eram para dependentes químicos, e durante as reuniões, quando aconteciam ali as reuniões, a boa parte daqueles dependentes químicos, dos alcoólatras, enfim, iam acompanhados de seus pais, de cuidadores, de companheiros amorosos, sua esposa, seu marido, enfim. E essas pessoas ficavam do lado de fora da reunião, né? E ficavam ali esperando a reunião acabar para quando finalizasse pegar o seu familiar ali e voltar para suas casas. Com isso, eles começaram a conversar entre si, ficavam ali batendo papo. E as pessoas daquela época que estavam em recuperação também viram que aquele público que estavam acompanhando, que os familiares, eles também precisavam de uma ajuda, de um conhecimento, eles também precisavam se tratar em algumas áreas que foram afetadas pelo processo da dependência, da vivência com os seus doentes, né? E aí surgiu outros grupos a serem criados, e a codependência começou a ser vista de uma forma mais acentuada. A partir disso foi quando começou a surgir aí esse papo de codependência. E eu vou falar aqui algumas características do codependente, né? Algumas principais características que são bem fortes, bem latentes em quem é um codependente. Eu me identifico como codependente também, além de dependente, eu sou codependente, porque a própria sociedade ela nos induz a ser um codependente, né, de certa forma. Primeiro ponto que eu quero falar aqui, a primeira característica de um codependente é aquela questão do camarada ele gostar de fazer as coisas pelo outro, de se sentir o salvador da pátria, de ver alguém precisando de algum tipo de ajuda e querer ajudar, e querer fazer a coisa acontecer ali, dar a sua parcela de contribuição. Essa é uma das características da codependência, é o camarada querer ser um salvador da pátria, né? Uma segunda característica é a característica que o codependente ele tem a facilidade, ele não tem, na verdade, a facilidade de aceitar ajuda de outras pessoas, né? Outras pessoas chegam ali quando sabem da problemática, falando da dependência química. Quando chega uma irmã para falar com a outra sobre o seu filho que está passando por um processo de uso de droga, que tá envolvido nesse meio, uma esposa que está recebendo um suporte de algum outro familiar, oferecendo uma ajuda para o seu marido alcoólatra, alguma coisa do tipo. Uma das características também da codependência, do codependente, é essa, de não aceitar ajuda. Não, deixa que eu resolvo. Não, tá tudo sob controle.
Não se preocupe não, a situação tá ok, beleza, tá acontecendo isso aí, mas eu tô resolvendo e tal. A gente não aceita muita ajuda externa porque a gente acha que tem o controle, que vai dominar, que vai resolver a situação, né? Outra coisa que acontece, outra característica, é quando o codependente ele se coloca como vítima. Né? Ele tentou ajudar, ele tentou resolver o problema, ele tentou sanar aquela situação, daí obteve fracasso, não obteve sucesso. E aí ele começa a se colocar como vítima. Mas também ninguém me ajudou, mas também tudo nas minhas costas, eu sozinho, eu sozinha para cuidar de tudo isso. Muitas vezes tem codependentes que tem um filho que é dependente químico, tem um marido que é alcoólatra ou dependente químico também, e aí outras pessoas aceitam ajuda, mas a característica de querer resolver tudo não aceita bem essa ajuda, e aí quando vê que não tem o domínio sobre aquilo, quando vê que não tem capacidade de resolver as coisas e que obtém um fracasso nessa tentativa de solucionar tudo, e aí começa a ter essa característica de se vitimizar e de mesmo sabendo que tiveram N pessoas que ofereceram ajuda, que estenderam a mão, que tentaram aconselhar, que tentaram participar daquele processo, mesmo com isso o codependente ele começa a se vitimizar e se colocar nesse papel de não, ninguém me ajudou, eu também fico com tudo isso nas minhas costas, tentando resolver tudo sozinho. Se eu tivesse ajuda da minha família, se meus outros filhos me ajudassem, se o meu marido me ajudasse a cuidar mais do meu filho, se ele se importasse mais, mas quando na verdade isso sempre aconteceu. Mas o processo da codependência, essa característica não permitiu que o codependente enxergasse dessa forma. E uma quarta característica também, que é uma característica bem forte, bem latente, é quando o codependente começa a culpar o dependente pelo seu fracasso, né? Ele começa a ter o discurso de que eu fiz tudo isso que eu fiz pelo meu filho, ele olha o que ele está fazendo com a minha vida, olha como é que eu estou por culpa dele, olha o que é que está acontecendo. Ele começa a jogar a culpa para o dependente. É uma característica também da codependência. E assim, uma coisa que a gente precisa ver, que a gente precisa analisar direitinho é a seguinte questão. Eu tenho realmente condição de ajudar? Eu estou com condições de ajudar o meu ente querido? Eu tenho condições de ajudar o meu filho? Eu estou com condições de ajudar o meu marido? Eu estou com condições de ajudar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, que está passando por um processo de dependência química, que a gente está falando aqui, direcionado para a dependência química. Eu realmente tenho como ajudar o outro, ou eu me prejudico para poder ajudar o outro? Ou eu não ligo para o que vai me fazer mal em prol de ajudar a outra pessoa? O codependente precisa analisar isso, porque muitas vezes ele não tem condições de ajudar o outro. Muitas vezes ele está acabando com a sua própria vida, muitas vezes nós acabamos com a nossa vida social, amorosa, financeira. Nós destruímos todas as nossas áreas em prol de ajudar aquele nosso ente querido que somos capazes de dar a vida por ele. Mas essa é um comportamento de uma pessoa que tem codependência e que precisa tratar. Não tem como eu acabar com toda a minha vida tentando ajudar uma pessoa. Eu preciso ter condições para exercer esse papel tão importante. E outra coisa que a gente precisa se perguntar é se essa ajuda é uma ajuda genuína, se é uma coisa espiritual, se é uma coisa realmente assim. Eu falo isso por quê? Porque na grande maioria das vezes, quando o codependente tenta ajudar o seu familiar e obtém o fracasso, ele julga
ele culpa o seu ente querido ali por tudo. Ele joga toda aquela parcela de responsabilidade no seu ente querido. O que é que eu estou querendo fazer com isso? Ele dá com uma mão esperando com outra. Eu não posso ajudar uma pessoa com a condição de que aquela pessoa faça o que eu quero que ela faça. Eu não posso ajudar uma pessoa esperando que essa pessoa seja do jeito que eu quero, porque a codependência ela faz com que o codependente ajude o dependente da seguinte forma: tá bom, eu vou te ajudar, eu vou te dar o apoio necessário que tu precisar aqui para se manter no processo de recuperação, mas tu tem que levar uma vida do jeito que eu quero que tu leve. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, aí eu vou me frustrar. A frustração é o reconhecimento do fracasso. Eu tenho que saber se eu tenho condições, se eu estou ajudando aquela pessoa, porque o dependente químico pode muito bem se rebelar e dizer, ó, parou por aqui. A vida é minha, tá? Não quero saber de tua ajuda. Tudo que tu fez por mim até agora, tu fez porque tu quis. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça para tu tentar me ajudar, para tu me internar, para tu tentar me recuperar, para eu parar de usar droga. Tu fez isso porque tu quis e nem gratidão a ti eu tenho. Eu vou viver a minha vida e tu vive a tua. E isso é uma coisa que machuca muito o codependente, porque ele depositou ali, tem mães de família que dão a vida pelo seu filho, que se pudessem, elas mesmas se internavam no lugar deles. Elas mesmas fariam os sacrifícios que são necessários serem feitos para que o uso de droga não continue acontecendo. E aí, às vezes, vem essa resposta do ente querido ali, que não vai viver uma vida da forma que o codependente quer que ele viva, né? Porque uma coisa é tu orientar a pessoa por um caminho, e outra coisa é tu ajudar com a condição de que aquele caminho seja seguido. Eu vou te ajudar, mas tu não pode fazer uma tatuagem. Eu vou te ajudar, mas tu tem que parar de sair para determinado lugar. Eu vou te ajudar, mas tu tem que mudar o teu estilo de roupa. Eu vou te ajudar, mas tu não pode mais ouvir esse tipo de música. A partir de agora tu só vai poder ouvir música de determinado segmento. Então assim, tem essa coisa, ele precisa manipular o outro. O codependente ele precisa dessa manipulação do outro, né? E em algum momento o codependente ele vai estar sendo ou o salvador da pátria, ou ele vai estar se vitimizando, ou ele vai estar sendo o algoz do seu parente, o carrasco. E é necessário que você identifique o que é que você está sendo. Eu estou sendo o salvador da pátria, eu tô querendo abraçar toda a causa, eu quero abraçar o mundo com as mãos. O que é que está acontecendo? Qual o buraco que tem dentro de mim que eu preciso sanar, que eu preciso preencher, né? Eu estou me vitimizando, eu estou sendo um carrasco. O que foi que fizeram comigo que eu estou jogando isso também em cima de um parente meu ali com tanta severidade? Então assim, é um assunto, como eu falei, bem amplo. Essas são algumas características da codependência. Eu vou estar deixando aqui à disposição para a gente fazer uma série, né, digamos assim, sobre o assunto. Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários aí. Eu espero ter ajudado um pouco com isso. Não vou me estender muito, porque tem muita coisa para a gente falar ainda sobre isso. Então, assim, conto com a colaboração de vocês para se inscreverem no canal, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e continuar nos acompanhando, que tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Tá bom? Muito obrigado. Como eu falei, espero ter ajudado e conto com sua ajuda para a gente chegar mais longe com essa mensagem.